Eu... Muito bem. Ok. Deixa eu Nakamura, sair. para mim aparece ainda não está no modo apresentação. Pronto. É, Voltei. maravilha. Tá Bom, ok? tá perfeito. Nakamura dispensa apresentações. Todos vocês conhecem, mas para os que não conhecem, ele é um pesquisador do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança, do Adolescente, Fernandes Figueira. E assim, eu acho que ele tem, para mim, um predicado ainda mais importante. Foi nosso aluno de graduação e, desde então, dileto amigo e colaborador. E lá se vão alguns anos, né, Nakamura? Quem se encantou por ele logo de início também foi o professor Montenegro, e que costumava dizer: Nakamura é dos poucos que conversa aí de igual para igual do ponto de vista acadêmico e intelectual. Então, Nakamura é realmente um notável e tem o ritmo dele, tem o timing dele, quem o conhece já sabe, o que não tira o brilho da sua erudição e da sua competência. Então, com a palavra Nakamura, que vai nos falar sobre o manejo clínico das síndromes hipertensivas. Muito obrigado mais uma vez estar aqui nessa sessão, né? O nosso resendinho para todos. Hoje a gente selecionou esse tema para falar, né? O manejo clínico das síndromes hipertensivas, especialmente aqui fazer um recorte da pré-eclâmpsia e da hipertensão gestacional, deixando hoje aqui um pouco de fora as demais, como hipertensão crônica e, e a eclâmpsia. Bom, sempre é bom a gente começar falando, né, que a pré-eclâmpsia e as síndromes hipertensivas como um todo, né, hipertensão na gravidez, são uma das principais causas de morte materna. A gente tem aí uma atualização que acabou de ser publicada da OMS, fazendo as causas de morte materna na última década, né, 2009 até 2020, e a hipertensão continua no mundo sendo a segunda causa de morte materna, mas ela é a principal causa de morte materna direta na América Latina e no Brasil. Então, a gente vê que na América Latina, ela persiste como a primeira causa de morte materna, vai sendo já superada pelas mortes maternas indiretas no seu conjunto, mas eu sempre pontuo, né, que o nosso desejo é sempre que a gente alcance aqui esses cenários que a gente vê da América do Norte, da Europa e da Austrália e Nova Zelândia, que a gente tem como principal causa de morte materna direta embolia, né? Ou seja, uma causa raríssima que a gente vê eventualmente como causa de morte materna, mas que é isto porque a gente consegue reduzir, esses países conseguiram reduzir tanto as mortes maternas diretas que a embolia se torna aí a principal causa de morte materna direta. Então, nosso objetivo hoje é justamente contribuir para que a gente, oxalá, consiga atingir esse cenário um dia. No entanto, né, a gente tem um cenário persistente aí dos últimos 20 anos, em que a hipertensão é a principal causa de morte materna direta. Todo ano morrem 300 a 400 mulheres por hipertensão na gravidez, parto, puerpério. E essa condição ela atinge mais fortemente as mulheres negras, especialmente as pretas, que têm uma incidência 2 vezes maior de morte materna do que as
brancas e pardas. Então, ela atinge desproporcionalmente esse grupo de mulheres, e isso merece especial atenção durante o pré-natal e o atendimento, né, para o parto. Bom, as síndromes hipertensivas, eu acho que boa maioria dos que estão assistindo já sabem, né? A gente tem aí o conjunto de síndromes hipertensivas, a hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, né? Eclâmpsia é uma consequência, né? A hipertensão crônica e a pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. Definição, todos sabem também, hipertensão gestacional é aquela que é diagnosticada durante a gestação, após 20 semanas, duas medidas, né, pelo menos com intervalo de 4 horas, de 140 de sistólica ou 90 de diastólica. E para ser pré-eclâmpsia, a gente teria, então, essa condição do critério de hipertensão gestacional, mais proteinúria, seja quantificada por proteinúria de 24 horas, maior que 300 miligramas em 24 horas, ou pela relação proteína-creatinina maior que 0,3, ou, né, duas cruzes em fita se não tiverem disponíveis os métodos quantitativos. E aí eu sempre falo, eu sei que tem muito residente assistindo, eu odeio hipertensão não classificada. Não existe hipertensão não classificada. A classificação da hipertensão pode ser estabelecida praticamente de imediato. Se você não tiver certamente tenta, e aí isso vai estabelecer o diagnóstico enquanto provisório, quiçá, enquanto você não tem o método quantitativo, o resultado do método quantitativo. E a proteinúria por si só não classifica a pré-eclâmpsia, né? Também já tem isso mais de 20 anos. Então, ou proteinúria, né? Mais de 10, pelo menos, pelo ACOG, mas outras sociedades já há 20 anos, que não mais utilizavam a proteinúria como critério exclusivo para a determinação da pré-eclâmpsia, que também pode ser determinada na presença de hipertensão ou algum critério de gravidade, como plaquetopenia, aumento da creatinina, disfunção hepática, né, edema pulmonar ou sintomas cerebrais, né, e aí a cefaleia de início recente não responsiva à medicação ou distúrbios visuais. Existem alguns critérios, as sociedades variam, né, um pouquinho nos critérios diagnósticos para pré-eclâmpsia, especialmente esses outros, além da proteinúria. O critério, principalmente, que eles se dividem, e a ACOG não inclui, mas outras sociedades, como a International Society para o Estudo da Hipertensão, inclui que é uma evidência de disfunção útero-placentária, que no caso pode ser o crescimento treino restrito, né? Mas há quem coloque também aí as alterações, né, do equilíbrio dos fatores angiogênicos antiangiogênicos, né? Então a relação SFLT-PLGF ou PLGF como uma evidência também para o critério diagnóstico. Mas isso não é tão consensual quanto esses critérios que eu apresentei aqui. Bom, a prevalência da da hipertensão na gravidez, né? A gente vai ter aí alguns lugares colocando em torno de 8%, 7%, vai depender do país e da estatística utilizada. A gente pode ter uma distribuição em torno de 2/3 dessas hipertensões agudas na gestação, ou seja, que não são as crônicas, serão hipertensão gestacional e as demais pré-eclâmpsia.
Então, aí, a estatística antiga já nos Estados Unidos, que provavelmente talvez hoje seja maior que isso, de uma prevalência de 5 a 6% de hipertensão gestacional versus 2% de pré-eclâmpsia. E no Brasil, um dado da maternidade escola, né, que a gente tem uma prevalência aí de 8% de pré-eclâmpsia mais hipertensão gestacional, se não me engano, deu 6%, alguma coisa de pré-eclâmpsia. Sempre é bom notar que a hipertensão gestacional está associada com desfechos adversos e pode não representar uma entidade distinta da pré-eclâmpsia, às vezes é muito tênue a diferença, e que a hipertensão gestacional é um critério que deve ser um diagnóstico que, uma vez estabelecido, a gente deve estar atento, porque 50% das mulheres progridem para a pré-eclâmpsia, sendo mais frequentemente quando essa hipertensão foi diagnosticada precocemente, antes de 32 semanas, até 50%. Né? Aqui, uma prevalência retirada do estudo Nascer no Brasil, a gente já mostrava em 2011 e 2012, quando o Nascer no Brasil 1 foi feito, que a gente já tinha uma prevalência de hipertensão na gestação alta, bem mais alta do que essa literatura internacional que mostra 7%, 8%. Então, 12,5% que a gente encontrou na população brasileira, isso como um conjunto total, né, incluindo crônica, gestacional e pré-eclâmpsia. E os dados mais recentes que a gente vem mostrando aqui, eu peguei um recorte do Rio de Janeiro, da pesquisa ainda não está totalmente finalizada, mas para o Rio de Janeiro já está, do Nascer no Brasil 2, mostrando no Rio de Janeiro uma prevalência de hipertensão gestacional mais pré-eclâmpsia de 15%. Né? Isso, e só pré-eclâmpsia 4,5%, isso corrobora aí uma ideia, pelo menos a minha percepção pessoal, de que esse diagnóstico, a hipertensão na gravidez, aumentou nos últimos 10 anos, de fato. Né? Então, a gente tem uma população que vem apresentando mais hipertensão na gestação por diversos motivos, aumento da prevalência da obesidade, provavelmente, aumento da idade materna da gravidez, são fatores certamente que estão aí contribuindo para que a gente tenha mais mulheres com esse diagnóstico, para além de deficiências nutricionais, né, que a gente vai comentar um pouco. Antes de fazer, né, falar propriamente do manejo, vamos falar o que a gente poderia fazer para evitar, né? E aí a gente tem algumas medidas que podem ser instituídas durante o pré-natal, para que a gente não tenha hipertensão ou não tenha pré-eclâmpsia, que as mulheres não tenham, né? Primeiro, a aspirina, né, já bem conhecido, badalado, já de muito tempo pesquisado. O problema da aspirina é que a gente vai utilizar, e ela está mais consagrada em fazer o uso para mulheres com fatores de risco. A estratégia baseada em fator de risco, ela identifica 40% das pré-eclâmpsias precoces, pré-termo, né? Mas pré-eclâmpsia, mas previne de uma forma muito moderada, né? Então, a gente consegue aí reduzir em torno de 20%, 16 a 20% da pré-eclâmpsia, um pouquinho mais quando a gente faz para o alto risco, para as mulheres de alto risco. Né? Então, mas a gente é uma estratégia já consagrada, a gente deve fazer uso da aspirina quando a gente tem um critério de alto risco ou 2 critérios de risco moderado. E aí você também tem uma pequenas diferenças aí nos protocolos
de quais são esses critérios, especialmente os que são os moderados, né? E a outra estratégia que a gente tem, que não está disponível para todos, né? Vai estar disponível aí, está mais restrita aos serviços privados e alguns serviços universitários, o rastreio, né? Baseado em característica materna, ultrassom para fazer o PI da artéria uterina, pressão arterial média e marcadores bioquímicos, e fazer então aspirina aí numa dose um pouco maior, né? Não comentei, mas para o fator de risco, a dose consagrada é 100 miligramas dia, que normalmente é feito à noite, porque tem evidência de que à noite é melhor, e 150, aqui seria 150 a partir então do momento que você estabelece o rastreio. E se o risco for maior, né, que é 1 para 100. Essa estratégia ela consegue fazer rastrear 75% das pré-eclâmpsias pré-termo, né? Ainda assim, você tem ali um valor preditivo positivo relativamente baixo com essa estratégia. Bom, e aí, outro profilaxia disponível, né? O cálcio, já amplamente testado em estudos, em trials, né? Então, o cálcio, para além de reduzir a pré-eclâmpsia, hipertensão em todas as gestantes, né? E não só pré-eclâmpsia, ela reduz em torno de 50% de hipertensão na gravidez, e esse efeito é ainda maior quando a gente faz para o alto risco, mais de 80%, desde que o efeito, né, seja feito a suplementação de cálcio para populações com baixa ingesta de cálcio, aquelas que ingerem menos que 900 miligramas dia de cálcio. É notório, né, que no Brasil a ingesta média de cálcio é baixa. Existe inquérito nutricional no Brasil mostrando que a ingesta média da população brasileira é em torno de 450 a 500 miligramas de cálcio dia. Portanto, a população brasileira deve ser considerada uma população de baixa ingesta de cálcio, e por isso, né, aqui o Secretaria de Estado de Saúde, né, ancorada nessas evidências, e agora também o Ministério da Saúde, recomendam a suplementação universal de cálcio para todas as gestantes, né, em torno de 1 grama de cálcio dia a partir de 12 semanas, né, para facilitar, né, após aí o primeiro trimestre. Então, poderia ser 1 a 1,5, mas estudos recentes mostram que você também tem uma não inferioridade em fazer doses um pouco mais baixas de suplementação de cálcio. Então, isso está publicado, né? As notas, aqui no caso é o link para exatamente a nota da Secretaria de Estado da Saúde, mas esse ano o Ministério da Saúde foi também na mesma linha e publicou a mesma recomendação. Então, a gente tem o cálcio, que pode ter um potencial de reduzir 50% da pré-eclâmpsia, o AS, que pode reduzir em torno de 60% da pré-eclâmpsia pré-termo, e o exercício moderado, que pode também ter potencial de reduzir 40% da pré-eclâmpsia, né? O exercício moderado maior ou igual a 140 minutos por semana. Bom, entrando no manejo propriamente dito, então o manejo da pré-eclâmpsia da hipertensão na gestação como um todo, ele está ancorado em 4 itens, né? Primeiro, talvez o mais importante, é a monitorização. O segundo é decidir se a gente vai fazer os antihipertensivos ou não, e também quais antihipertensivos devem ser feitos, né?
Depois avaliar a necessidade de sulfato de magnésio e decidir pelo momento do parto. Aqui, talvez o mais difícil hoje em dia seja o mais controverso um pouquinho, seja a questão do manejo no momento do parto, e eu vou mostrar um pouquinho mais de evidências sobre essa questão. Uma vez diagnosticada a hipertensão na gravidez, o objetivo primordial é descartar a pré-eclâmpsia com sinal de gravidade. E também, hoje em dia, tratar a hipertensão e realizar a profilaxia da eclâmpsia. Então, isso é o pilar fundamental do tratamento da hipertensão. Uma internação pode ser considerada para avaliação inicial quando há forte suspeita ou diagnóstico de pré-eclâmpsia, mas, de uma forma geral, mulheres com hipertensão não grave, elas podem realizar um acompanhamento ambulatorial, seja de pronto ou após a alta, né? Então, isso sempre exige uma cautela e uma necessidade dos médicos assistentes de tentarem identificar se essa mulher, a capacidade que essa gestante e o sua tem de poder avaliar e monitorar a hipertensão e os sinais de gravidade. Então, esse eu acho que é um ponto mais crucial. A gente pode ter medidas como manter essa paciente internada, porque ela não tem condição nenhuma de fazer essa avaliação, ou manter acompanhamento ambulatorial, mesmo com casos até um pouco mais de difícil controle, se você tiver uma capacidade de acompanhamento muito grande, um acesso aos exames laboratoriais e internação facilitado também. Então, a gente pode ter esses extremos, mas tudo vai depender dessa capacidade de monitorização e do acesso aos exames laboratoriais e a rapidez que a gente tem dos seus resultados. E aí, a gente, quando faz a rotina laboratorial, a gente está falando de um hemograma, função renal, função hepática, né? E a avaliação da proteinúria. Então, são os exames fundamentais. Isso é primordial, isso é o que mais reduz a mortalidade, né? Eu gosto sempre de mostrar esse gráfico que a gente tem uma curva da mortalidade no Reino Unido ao longo, desde final da década de 50, né? E a gente percebe aqui que a maior redução ocorreu entre 1958, quando essa estatística começou, e 1984, provavelmente. Isso, durante esse período, não tinha nenhuma grande recomendação de você fazer sulfato de magnésio, ainda não estava bem estabelecido, não tinha recomendação ainda de tratar a hipertensão, como a gente vai falar, moderada, leve, etc. O que tinha era simplesmente identificar as mulheres que tinham pré-eclâmpsia, reconhecer a gravidade da doença, monitorizar e referenciar para o parto no momento que se julgava adequado. Então, isso é o pilar fundamental, né? E por isso que a gente não pode negligenciar essa capacidade de monitorização. Não adianta eu pegar uma gestante fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, vou dar alta para ela e falar assim: você mede a pressão todo dia, se ela não tem aparelho, ou se ela não tem posto de saúde perto da casa dela, ou pedir para ela registrar, né, os valores da pressão arterial se ela não consegue entender os números exatamente. Então, isso é fundamental, né? Se você não consegue fazer esse monitoramento de forma adequada, às vezes é melhor
manter essa paciente sob vigilância dentro de uma unidade hospitalar. Então, é indispensável que a gente consiga, né, reconhecer a doença, por mais que ela tente se esconder, né? Então, para isso a gente tem que estar monitorando constantemente. E aí tem propostas e, né, podem ter algumas diferenças, né, de monitoramento de acordo com a classificação da paciente, se é hipertensão gestacional ou é pré-eclâmpsia. Fato é que ela vai ganhar uma rotina laboratorial, né? A hipertensão gestacional pode ser uma vez por semana. Às vezes a gente vê mulheres com hipertensão gestacional faz o laboratório, não faz nunca mais, né? Faz só quando agrava. Não, ela tem que estar fazendo aí uma avaliação laboratorial uma vez por semana, pelo menos. As mulheres com pré-eclâmpsia, aqui a recomendação do NICE, né, que é da onde a gente tirou esse quadro, é 2 vezes por semana ou até 3, se forem mulheres com hipertensão grave e pré-eclâmpsia. A proteinúria, né? Você vai fazer o diagnóstico da proteinúria, tentar fazer o diagnóstico da proteinúria, caso ela tenha hipertensão gestacional, uma vez por semana também. Aqui, no caso, até tem um exagero, né? Fazer diariamente se estiver internada. Aqui, notadamente, o NICE recomenda muito, né, o uso da fita para fazer diagnóstico, e aí, a partir, se a fita der positiva, é que faz o teste quantitativo. Por isso que tem a recomendação desse jeito. No caso de pré-eclâmpsia já esteja estabelecido o diagnóstico, você não precisaria mais fazer a medida de proteinúria, só se você suspeitar que o diagnóstico foi equivocado. Isso às vezes acontece, né? A mulher chega com hipertensão, faz ali uma relação proteína-creatinina da 0,35, alguma coisa assim, você mantém internada, a curva dela é absolutamente normal, né? Então, são dados, às vezes, que dizem para a gente que faz assim, não sei se ela tem mesmo pré-eclâmpsia, não. E às vezes você repete a proteinúria, fazendo até, ou repetindo o spot, ou fazendo proteinúria de 24 horas e descarta o diagnóstico, né, de pré-eclâmpsia depois. E a avaliação fetal a cada 2 semanas, em geral, é a recomendação. Só na hipertensão gestacional que o NICE recomenda, poderia ser um intervalo um pouquinho maior. Bom, também a gente sabe, isso é bem estabelecido, que a gente vai tratar as hipertensões graves quando a pressão sistólica tiver maior que 160 ou 110, é sempre recomendado pelos protocolos, né, que você confirme esse diagnóstico após mais ou menos 15 minutos. Então, fez o diagnóstico, você se prepara para começar o tratamento, confirmou de fato que ela está mantendo essa pressão grave, você vai iniciar, então, uma droga antihipertensiva de ação rápida, né? Já que o nosso objetivo aqui é tentar baixar com um pouco mais de brevidade a pressão. E aí, que a gente não tem labetalol no Brasil, o que a gente tem disponível é fazer hidralazina venosa ou a nifedipina de ação rápida, né? Porque se a gente fizer a nifedipina de ação mais prolongada, vai demorar mais tempo o início da ação dela, especialmente o pico. Então, a gente deve utilizar preferencialmente a nifedipina de ação rápida. E aí isso às vezes a gente vê também um assodamento para querer que essa pressão caia. O nosso objetivo é que a pressão se reduza em 180 minutos, em 3 horas, né? Para isso, a gente pode se valer aqui de 20 miligramas ou até 30 em alguns protocolos de hidralazina. Caso não dê certo, pode passar
para o uso da nifedipina, né, também fazendo em torno de 30 a 40 miligramas de nifedipina. Ou vice-versa, ou posso começar com a nifedipina e depois passar para a hidralazina. Ou tem esquemas que você faz alternadamente. Fato é que nosso objetivo é esse, é reduzir a pressão, não reduzir drasticamente, por isso é importante respeitar os intervalos ali. A gente está vendo que tem sempre intervalo de meia hora aqui nesse protocolo, nesse artigo, foi, né? Para poder exatamente conseguir ver o efeito da droga, porque a gente também não quer reduzir muito abruptamente essa pressão, já que a gente reduzindo muito abruptamente poderia levar aí a uma piora, né, da perfusão uteroplacentária. Então, a gente quer reduzir mais paulatinamente a pressão arterial. E se não conseguir controle depois de 360 minutos, a despeito do uso de duas drogas já na sua dose máxima, aí você deve considerar internação em UTI para estabilização e talvez até o parto. Então, nesse caso ali, a gente pode cogitar, se disponível na unidade, um leito de UTI, fazer até, e ela mantiver uma pressão muito elevada, fazer nitroprusiato, mas aí a gente deve, muito provavelmente, programar a interrupção de forma mais rápida, ou a gente, muitas vezes aqui no Brasil, no nosso meio, a gente acaba recorrendo a fazer a hidralazina em bomba, né? Infusora, a hidralazina contínua. Primeira questão, assim, um pouco mais polêmica, que hoje eu acho que não é tão mais polêmica, mas ela tem muita influência nos resultados dos trials que eu vou mostrar a seguir. É o tratamento antihipertensivo para tratar hipertensão leve e moderada. Qual seria o benefício que a gente teria nisso? Ela vai reduzir em 50% episódios de hipertensão grave, em princípio, né, pelas meta-análises, sem diferença na incidência de pré-eclâmpsia e de parto pré-termo. Essa questão do. Tudo bem, parto pré-termo talvez não, mas a diferença na incidência de pré-eclâmpsia, a gente já começa a ficar um pouquinho precisando ainda de mais estudos para comprovar, mas já tem alguns indícios de que talvez se reduza sim. Né? O estudo que eu vou mostrar, o CHIPS, mostrou isso, e outros estudos subsequentes vêm mostrando um pouco isso também. O risco seria poder reduzir a velocidade do crescimento fetal. É claro que quando eu estou diante de um trial e que tem um número limitado de pacientes, eu não vou ver desfechos muitas vezes mais graves, como reduzir chance de eclâmpsia ou reduzir a ocorrência de um AVE, né? Mas a gente pode ter algumas evidências empíricas de que reduz mortalidade. No Reino Unido, após a recomendação de tratar a hipertensão moderada, que é 150 por 100, né, ou 100, você teve uma queda da redução da mortalidade por pré-eclâmpsia no Reino Unido. Isso observado pelos registros, né, de óbito, e foi a única mudança de recomendação naquele período. Então, você já tinha o uso de sulfato de magnésio, outras coisas. Então, você talvez tenha evidências indiretas e tem racionale clínico para que isso se comprove, né? Basicamente, porque você tem essa redução de 50% dos episódios de hipertensão grave quando você trata a hipertensão leve e moderada, né? Além de ter uma tendência de ter melhora do desfecho perinatal também, com redução de morte fetal ou neonatal. Aqui a gente viu que nessa meta-análise bate na trave, né? Fica ali o intervalo 1,04. Bom, o estudo CHIPS, né, que foi um estudo para tratar, recomendou em um braço tratar
hipertensão de forma com que o alvo da pressão diastólica fosse 85 e no outro fosse 100, mostrou que você não, apesar de você não ter tido uma diferença assim marcante no desfecho primário, né, de que era desfecho perinatal, né, não teve redução de morte, né, e tudo mais, mas um dos temores que sempre foi ter maior ocorrência de bebê pequeno ou CIUR, fazendo o tratamento da hipertensão, não se mostrou verdadeiro. Então, apesar de ter uma reduçãozinha do peso fetal, né, você não teve uma diferença, especialmente na ocorrência do bebê com peso menor que o percentil 3, quando você fez o controle mais rígido da pressão. E, por outro lado, né, como esperado, você reduziu bastante os episódios de hipertensão grave. Tá? E como eu falei também que tinha alguma evidência de melhorar a ocorrência de pré-eclâmpsia, né? A gente vê que não teve diferença no total aqui, mas teve uma diferença aqui de mulheres que fizeram plaquetopenia, tiveram menos, ou que tiveram disfunção hepática, tiveram menos mulheres que tiveram esses achados quando fizeram o controle rígido da pressão. De forma com que tanto o NICE quanto a Sociedade Internacional para o Estudo da Hipertensão recomendam tratar as mulheres com hipertensão gestacional ou pré-eclâmpsia, tendo como alvo aí a pressão diastólica de 85. Isso também é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Que todas as mulheres com hipertensão não grave deve ser oferecido droga antipertensiva. Bom, então a recomendação então é tentar manter essa pressão menor que 85 diastólica, mas quando especialmente ela está menor que 75, a gente deve avaliar suspender ou diminuir a dose da medicação. Também já está todo mundo já está farto de saber, né? As drogas disponíveis, labetalol não tem no Brasil. Então, a gente tem disponível arsenal terapêutico nifedipina, metildopa, né? Outros bloqueadores de canal de cálcio eventualmente podem ser usados. A hidralazina oral, que tem um efeito limitado, né? E, quando muito necessário, né? Você pode lançar mão de beta-bloqueadores, especialmente metoprolol e carvedilol. Bom, sulfato de magnésio também fartamente, a evidência é farta, como para prevenir a eclâmpsia. A gente tem que saber, ter em mente o seguinte, que quando sulfato de magnésio ele reduz a ocorrência, né, de eclâmpsia, inclusive em mulheres com pré-eclâmpsia sem ser pré-eclâmpsia grave. Só que eu tenho um número necessário para tratar elevado. Vou ter um NNT de 100. Precisaria tratar 100 mulheres com pré-eclâmpsia para prevenir um episódio de eclâmpsia. Por outro lado, quando eu tenho mulheres com pré-eclâmpsia grave, eu tenho um NNT de 50. Então, tratando 50 mulheres com pré-eclâmpsia grave, eu reduzo um episódio de eclâmpsia. Se eu tiver mulheres com sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, né? Cefaleia refratária, distúrbio visual, epigastralgia, o meu NNT passa para 20. Então, as recomendações, especialmente em alguns países, por exemplo, lá na Inglaterra, o NICE recomenda fazer só para mulheres que têm sinais de iminência de eclâmpsia, que vai usar o NNT um pouco menor. No nosso cenário, onde a pré-eclâmpsia hipertensão é a principal causa de morte materna no Brasil, a gente deve fazer para todas as mulheres que têm
ou, vamos dizer assim, sinais ou sintomas de gravidade, né? E aí a gente vai dar para as mulheres com hipertensão grave, né, para além daquelas que têm também sinais de iminência de eclâmpsia ou evidência de distúrbios de função hepática, renal, etc. É importante dizer que o sulfato de magnésio, ele, na meta-análise, em um estudo em particular, ele foi capaz de reduzir morte materna, mas na meta-análise ficou ali com bateu na trave da significância estatística, mas você tem ali uma probabilidade, né, grande de ter uma redução de morte materna quando faz sulfato de magnésio de forma apropriada. O mais importante, a dose, a gente já está careca de saber, 4 gramas de dose de ataque, 1 grama é suficiente para dose de manutenção. Todos os trials foram feitos com 1 grama por hora como dose de manutenção, não tem necessidade de fazer 2 gramas por hora, a não ser casos refratários que mantêm sintomatologia com 1 grama, ou talvez, quando tiver eclâmpsia, você possa fazer 2 gramas, ou muito obesas, né? Mas todos os trials internacionais, os principais, né, o Eclampsia Collaborative Trial e o Magpie Trial, foram feitos com essa dose, 4 gramas de ataque, 1 grama de manutenção, 1 grama por hora de manutenção. Em geral, não é necessário avaliar nível sérico de magnésio, a não ser que ocorram sinais de toxicidade, como redução de frequência respiratória, né, paralisia muscular, ausência de reflexos tendinosos, e aí sim, se tiver suspeita de toxicidade, suspender a infusão e colher o magnésio sérico, e especialmente nos casos em que você tem talvez dificuldades de avaliar esse laboratório mais rapidamente, ou tem realmente redução da frequência respiratória com queda de saturação, aí a gente tem que administrar o gluconato de cálcio. No geral, fazendo essa dose, para a maioria das mulheres, o sulfato de magnésio ele é seguro, tem poucas mulheres vão fazer toxicidade, e por isso a gente advoga também que o sulfato de magnésio, para evitar demoras, deveria ser feito também na atenção primária, quando na espera de transferência das mulheres para a unidade hospitalar. A gente sabe que essa transferência pode ser demorada em alguns cenários, e quanto mais tempo você está perdendo com a mulher com sintomatologia, com hipertensão grave, quanto mais demora em administrar esse sulfato de magnésio, a gente está incorrendo aí no maior risco de ter uma eclâmpsia, que vai ter um prognóstico pior, né? Então, eu acredito que o sulfato, e muita gente, que o sulfato de magnésio deveria estar disponível para uso nas unidades básicas de saúde também. E quando interromper? Para terminar, que é a nossa pergunta, às vezes, dependendo do cenário, pode ser a mais difícil. Quando a gente vai decidir pela interrupção da gestação, a gente também está num balanço entre o risco neonatal de prematuridade, do termo precoce, que pode ter maior chance de hipoglicemia, distúrbio respiratório, etc., os riscos associados a uma indução ou uma cesariana, hemorragia pós-parto, por exemplo, a gente aparece aí como um desfecho secundário em alguns estudos, e continuar a gestação. Né? Continuar a gestação, você vai ter riscos maternos e neonatais associados à hipertensão, um desenvolvimento de uma pré-eclâmpsia grave, uma eclâmpsia, uma HELP, ou mesmo um óbito fetal decorrente aí da hipertensão. O critério estabelecido que a gente sempre deve considerar a interrupção
tanto pela SSHP quanto pelo NICE, e até outras sociedades já estabeleceram o mesmo critério, é se você tiver dificuldade de controle da PA com 3 antipertensivos em sua dose máxima, né? Ou praticamente máxima, né? O que não pode é ficar fazendo, às vezes, você está usando 3 antipertensivos e todos com dose mínima, né? Então aí também fica difícil fazer o controle. Oximetria materna com menor que 90% ou edema pulmonar, deterioração progressiva da função hepática, renal, hemólise ou contágio de plaqueta, persistência de sintomas neurológicos ou eclâmpsia, descolamento prematuro da placenta e artéria umbilical reversa, estado não tranquilizador no CTG ou no natimorto. Nessas situações, você não advoga mais fazer conduto expectante. Mais uma vez, sempre é importante a gente enfatizar que essa interrupção também não precisa ser imediata, né? A não ser talvez ali no caso do descolamento prematuro da placenta. Mas ela deve sempre, vai ser programada a interrupção. Em alguns casos, né? A gente vai fazer o corticoide para amadurecimento pulmonar, né? Como, por exemplo, sei lá, dificuldade de controle da PA. Às vezes a PA não está mantendo muito controle, está meio lábio, mas também não está fazendo episódio de hipertensão grave, né? E só está fora do alvo. A HELP, a gente sabe isso, né? A gente faz a dose do corticóide, reavalia o laboratório. Se você tem um laboratório estável, você pode dar tempo de você fazer a segunda dose do corticoide antes de programar a interrupção. Então, em maioria dessas situações, o fato de ter algum desses critérios não significa uma interrupção intempestiva. E não basear jamais o critério de interrupção na proteinúria, que às vezes a gente vê que ainda acontece, né? A proteinúria maciça assusta, mas ela por si só não é um critério de interrupção. Claro que a gente deve ficar de olho, proteinúrias maciças, a paciente pode evoluir para um edema agudo de pulmão, né? Já que é uma paciente que realmente está com muito, provavelmente vai começar a ter acúmulo de líquido fora do espaço intravascular. Há benefício de interromper no termo, então essa resposta ela foi dada inicialmente por um estudo chamou IPTAT, foi um estudo feito na Holanda, um estudo multicêntrico holandês, que randomizou mulheres com hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia leve, né? Naquela época ainda existia o diagnóstico de pré-eclâmpsia leve, hoje em dia não existe mais, para indução no parto em até 24 horas ou manejo expectante até 41 semanas, né? E aí esse estudo mostrou uma redução do que ele chamou de desfecho materno adverso composto em torno de 30%. Só que quando a gente vai olhar o que é o desfecho materno composto, um dos critérios do desfecho materno composto era hipertensão grave, que respondia por mais da metade desse desfecho materno grave. Então, aqui a gente tem 44% que fez na conduta expectante desfecho materno adverso, só que 23%, 27% foram mulheres que tinham hipertensão grave, né? A gente vê que eclâmpsia não teve nenhuma, placenta DPP não teve nenhum, HELP teve um pouquinho mais, de fato, nas mulheres que fizeram conduto expectante. Por outro lado, quando a gente vai avaliar desfecho neonatal e não teve diferença no desfecho neonatal, a gente tem que considerar que esse trial foi feito em condições, né, na Holanda excepcionais, onde você tem menos de 1% aqui, de 2% de cesárea planejada, né, e a taxa de cesárea foi muito baixa no geral, 15% a 19%.
A gente sabe que a cesárea pode, especialmente ali no termo precoce, ela poderia ser um fator de risco adicional para fazer distúrbio respiratório recém-nascido, né? Mas com essa taxa de cesárea baixa, né, a gente vai ter uma menor chance da ocorrência desse desfecho também. E chama atenção, por fim, nesse estudo, que a idade gestacional média aqui das mulheres que tiveram que fizeram a indução do parto foi mais que 38 semanas. Então, apesar de ser um estudo que randomizava para 37, a maioria das mulheres maioria, pelo menos ali, a média está em torno de 38, né? O que faz a gente questionar, né, se esse resultado ele é um resultado que dá para extrapolar para 37 semanas de fato, né? Ou ele é mais para 38, 39. E isso a gente vai ver que é uma dúvida que a literatura ainda persiste um pouco. A seguir, esse mesmo grupo fez um estudo chamado IPTAT-2, em que ele randomizava aí mulheres com hipertensão na gravidez, não grave, para fazer indução do parto em até 24 horas ou manejo expectante até 37. Randomizava essas mulheres após 34 semanas. E aí, o que eles encontraram? Havia uma pequena redução de desfecho materno adverso, com aqueles mesmos critérios, então, especialmente hipertensão grave, mas, entretanto, um aumento significativo de síndrome de angústia respiratória. E aí a conclusão desse foi que a interrupção imediata não parece ser não justificável nessa idade, nessa faixa de idade gestacional. E aí, agora, mais recentemente, foi publicado no ano passado, esse Will Trial, que foi um estudo para randomizar mulheres com hipertensão crônica ou gestacional a termo para indução com 38 semanas a 38 mais 3 versus o manejo usual, né, do centro. E aí esse estudo ele não encontrou diferença, teve uma pequena diferença de idade gestacional aqui, então os que fizeram com o manejo usual foram um pouquinho, tiveram uma média de idade de nascimento um pouquinho maior e não teve diferença na idade, no desfecho materno, né? Isso sugere aqui que 38, 39 possa não fazer muita diferença. Também não teve diferença no desfecho neonatal. Por outro lado, né, eles encontraram particularmente com 39 um pouco mais de cesárea, tá? Mas não foi significativo. O que eu sempre coloco que não parece ser a nossa realidade. Aqui, no Brasil, de uma forma geral, e particularmente nos centros que eu tenho vivência, a indução ela tem uma alta taxa de falha. Então, os resultados de indução do parto, eles não, especialmente para cesárea, eles não podem ser extrapolados desses estudos internacionais. Esses estudos têm aí taxa de sucesso de indução de 70% ou até mais, enquanto que a gente tem aí talvez nem 50%. E aí, baseado, não nesse último, né, que o estudo que eu mostrei, mas em estudos anteriores e até estudos de corte, né, tanto o ISSHP quanto o NICE flexibilizam um pouco a interrupção para hipertensão gestacional. No caso, o NICE ele só fala que não recomenda nascimento pré-termo e depois de 37 semanas o momento do nascimento deverá ser acordado entre a mulher e um obstetra sênior, né? E o SHP fala que sempre deve interromper com mais de 40 semanas e pode ser oferecida interrupção entre 37 e 39 mais 6.
a coisa caminha para que seja mais que 38, né? Mas, né, o que a gente tem de recomendação é esse intervalo 37, 39 mais 6. A nossa dúvida é quem vai estar, quem que a gente vai oferecer para 37, quem que vai ser para 39, né? Então, a gente tem aí uma gama de mulheres que uma pode não estar fazendo antipertensivo nenhum, outra pode estar fazendo duas drogas e ser considerada hipertensão gestacional. Então, a gente talvez para decidir isso tem que usar essa recomendação do NICE aqui, que deve acordar entre mulher e obstetra no sentido de você chegar ali no melhor termo para cada caso. Quando a gente vai falar um pouquinho da pré-eclâmpsia, para terminar, a gente tem esse estudo, o Phoenix, que foi um estudo que foi uma randomização para o parto planejado na pré-eclâmpsia pré-termo tardio, né, uma vez diagnosticada, um parto planejado em até 48 horas, né, o início, pelo menos, de uma indução, após a sua randomização, versus manejo expectante até 37 semanas, ou cuidado usual, porque você pode ter aí mulheres que desenvolvem pré-eclâmpsia mais grave, com critérios de gravidade, necessitam de interrupção antes. Esse estudo usou um desfecho materno um pouquinho mais robusto, né? Tinha que ter pressão, hipertensão ou um dos critérios, hipertensão grave ou um dos critérios do Full Pierce, né? E o desfecho perinatal de curto prazo foi morte neonatal, admissão em UTI ou morte perinatal. O que esse estudo mostrou? Uma redução né, pequena do desfecho materno quando você fez o parto, planejou o parto, né, pelo menos, entre 34 e 36 semanas, 36 mais 6. E o desfecho neonatal, ao contrário, aumentou, né, piorou o desfecho neonatal. Vamos ver, destrinchar um pouquinho isso, mas está dentro daquela balança que a gente comentou, né? Você interromper um pouquinho mais precoce, melhora o resultado materno por vezes, mas piora o neonatal. O que, mais uma vez, a maior parte do desfecho materno grave, considerado grave, né, foi a hipertensão grave. O que nos faz questionar tanto esse estudo quanto e é uma coisa que está apontada naquele estudo Will, é que aquele estudo Will, por exemplo, eles demoraram para conseguir a randomização e eles têm uma baixa ocorrência do desfecho porque já ocorreu após a recomendação de tratar todas as mulheres com hipertensão na gravidez, ao contrário desse estudo Phoenix, que ainda não havia essa recomendação de tratar todas as mulheres com hipertensão na gravidez. Então, você tratando todas as mulheres com hipertensão na gravidez, talvez esse desfecho, quer dizer, possivelmente baseado nos resultados do Will, possivelmente esse desfecho de hipertensão grave deve se reduzir. Mas também teve uma redução, né, de progressão para pré-eclâmpsia grave. Não teve diferença do DPP, e aqui a principal consequência neonatal foi a internação em UTI, necessidade de internação em UTI neonatal, que foi aumentada nos que tiveram parto planejado contra conduto expectante. E aí, qual é a recomendação? A recomendação, o NICE coloca que menos que 34 semanas, a gente sempre deve fazer expectante, oferecer corticoide e sulfato de magnésio para menos de 32 semanas. Com 34 a 36, a recomendação é continuar a monitorização, a não ser que haja um daqueles critérios maiores de indicação de interrupção. Se considerar, por acaso, a interrupção a opção de antecipar o parto, deve-se levar em consideração condições materno-fetais, fatores de risco, disponibilidade de leito de UTI
e avaliar a necessidade de corticoide, que foi uma coisa que foi encontrada no estudo Phoenix. O estudo Phoenix teve uma alta taxa de uso de corticoide para essas mulheres de 34 a 36 semanas, o que fez com que o grupo do parto planejado e o grupo do conduto expectante tivessem taxas de morbidade respiratória neonatal similares. Usou em mais de 70%. E a recomendação do NICE é fazer até 35 semanas corticoide, se for cesárea eletiva, até mais. E mais de 37 semanas, o parto em 24 a 48 horas. O ISHP, ele considera um pouco mais o resultado do estudo Phoenix. E a gente vai ver justamente na recomendação do 34 a 36 mais 6. Ele considera que antes da viabilidade deve-se interromper a gestação, né? Antes de 23, 24 semanas, vai depender da viabilidade também do centro. Se a viabilidade, entre a viabilidade 33 mais 6 é conduto expectante, então isso está igual ao do NICE. Mais que 37 semanas, iniciar processo para parto, indução ou planejar cesárea, isso está igual ao do NICE. E entre 34 e 36 mais 6, aqui ele fala discutir a interrupção, considerando que reduz risco materno, porém aumenta neonatal, especialmente se corticoide não tiver sido prescrito. Então, mais uma vez, nessa situação, vai ser necessário, muitas vezes, individualizar. É possível fazer conduto expectante até 37 semanas para mulheres com pré-eclâmpsia? Sim, é ancorado na literatura isso, mas talvez também não seja para todo mundo, né? A gente vai precisar de uma individualização, avaliar a capacidade de monitorização, como eu falei antes. Então, são questões que são fundamentais para o cuidado dessas mulheres. E aqui, né, o fluxograma do nosso livro, do Rezendinho, só para não deixar que considera, né, todos esses cenários que eu abordei hoje. E é isso. Muito obrigado. Muito bem, Nakamura. Excelente aula de altíssimo nível e mostrando aí as evidências, as novidades. É, a palavra está franqueada. Não sei se alguém já vai pedir a palavra. Tem umas perguntas da Hanna, nossa aluna da PUC, aí no chat. Aí talvez você pudesse. Tira o compartilhamento também, que fica melhor para a gente se ver. Isso, está ótimo. Ela pergunta se tem alguma situação para dar prioridade a metildopa ou só se não tiver nifedipina ou hidralazina. Imagino que seja na crise hipertensiva. É, isso. Por acaso, nunca tinha acontecido isso, mas foi um cenário que eu me deparei até recentemente. Estava sem nifedipina no hospital e a gente estava lá mais ou menos esgotando as doses de hidralazina, então a gente considerou fazer aquela dose de metildopa que eles recomendam ali, de 1 grama de metildopa de uma vez só, de uma tacada só. Mas, em geral, a metildopa é a última escolha ali nos casos graves. Você vai considerar a metildopa para o manejo da hipertensão, né? O manejo ambulatorial, o manejo que você pretende fazer de longo prazo, né? Da hipertensão. Então, ali sim, a metildopa normalmente é a primeira ou segunda escolha, né? Então, normalmente a gente faz uma opção entre a metildopa ou a nifedipina retarde. Ela pergunta também sobre a suplementação de cálcio para todas as gestantes, independentemente do risco, ou para aquelas Isso. com A, risco. a recomendação da OMS é fazer suplementação para todas as mulheres com baixa ingesta de cálcio. Mas Então, como é que é essa avaliação, Nakamura? Porque eu fico um pouco em dúvida. Quer dizer, no público, a gente consegue, de forma criteriosa, ter um retrato dessa suplementação? Se está Então, por adequado? isso que a gente tá advogando essa suplementação universal. Claro que você poderia individualizar, mas vai ter que fazer inquérito para todo mundo nutricional ali, ficar perguntando quanto que ingere E de esse cálcio. cálcio é Até um tem grama.
Estão dando um Hã? grama. É Um grama, 900. É, 900. é Esse é bastante, tá? 900. né? Mas o Então, tamanho desse 900, comprimido de 900, qual é o tamanho? 900 dá um copo de leite, 250 ml, um copo de leite integral. Se eu não me engano, tem 250 a 300 miligramas de cálcio. Então, tem que tomar 3 copos de leite. Uhum. É Eu falo um com esse iogurte. comprimido de é um comprimido de Ah, 900? não, comprimido não. O comprimido é de 250 de carbonato de cálcio, vai ter 500 miligramas de cálcio alimentar. E aí você Hum. faz, a recomendação é você fazer 1 a 1,5 grama de cálcio alimentar, né? O E essa, Ministério colocou 1 grama, né, de cálcio alimentar, mas a evidência é 1 a 1,5. uhum. Bom, para dar oportunidade aí, Borges levantou a mão, também faço menção aqui à presença do nosso querido professor Benzecri, que está nos prestigiando aí na sessão. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Honra nossa, professor. Borges. Boa Obrigado, noite a professor. todos. Obrigado pela oportunidade. Nakamura, parabéns mais uma vez, brilhante. Agora, na grade do SUS, que eu vejo lá na clínica da família Souza Marques, é exatamente esse comprimido que Nakamura citou, professor. E a recomendação que nós temos feito lá é de 3 comprimidos ao dia. Nós estamos implementando essa complementação, 3 comprimidos ao dia, o que daria 1,5 grama de cálcio elementar. Não é isso, Nakamura? Isso. Porque esses comprimidos de cal geralmente são gigantescos, né? E elas não reclamam, não? Mais ou Reclamam menos. um pouco, reclamam, mas o veículo, o veiculado hoje pelo SUS, né, na grade do SUS, quando você entra lá na seleção e vê lá o disponível, é o carbonato de cálcio, comprimido de 1,250, que tem 500 de cálcio elementar. E a gente tem feito 1,5 de cálcio elementar ao dia. O comprimido, realmente, alguma paciente pode ter dificuldade de deglutição. Não. Muito bem. Alguém quer. Estou vendo aí Sidney também, É. sempre prestigiando. Quer falar, Sidney? Eu queria. Tá escutando, não? Que eu tô. Minha voz não estava saindo no computador, mas dá para escutar? Dá para escutar. Ah, Tá. é só colocar uma discussão que realmente sempre me intriga, porque o que mais a gente vê hoje em dia é discussões sobre a fisiopatologia da pré-eclâmpsia, e ultimamente, ultimamente que eu digo, de um bom tempo para cá, sobre os fatores angiogênicos, antiogênicos. E, se você perceber bem, na verdade, como consequência disso tudo, acaba você tendo uma hipertensão na paciente, né? E aí, a partir do momento que se pensa em tratar uma hipertensão e que isso vai causar a, a diminuição da mortalidade materna e fetal, eu não consigo assim assimilar muito isso, visto que é uma doença local que se torna sistêmica, tem como consequência hipertensão, e é claro que eu imagino assim, para o feto, por exemplo, um descolamento prematuro de placenta, isso dá para entender. Mas na parte materna, se a gente pensa que as principais causas de óbito o AVE hemorrágico, acredito eu, que seja devido à estabilidade à ausência da estabilidade da membrana e não por conta da pressão alta. E por que, então, essa diminuição? Lógico que não se discute com a ciência, mas eu queria só abrir essa leve discussão, né, para se tem alguma opinião aí. Nakamura. Eu acho que tem potencial, sim, de redução. Assim, isso não tem comprovação ipsiliteris, nem vai ter, porque você não vai conseguir fazer um estudo clínico randomizado que chegue no desfecho AVE hemorrágico, né? Mas eu acho que sim, eu acho que tem potencial de redução, sim. A gente sabe que a pré-eclâmpsia, a questão é que a pré-eclâmpsia, você tem dois tipos de pré-eclâmpsia, né? A pré-eclâmpsia lá precoce, que é mais grave e tudo mais, né? Que é a que está associada a ter
as alterações uteroplacentárias, etc. E a pré-eclâmpsia tardia, que o componente mais forte dela é a hipertensão. E na prática, Sidney, a gente vê que tanto uma quanto outra faz eclâmpsia, né? O que faz menos no termo é help, né? Mas assim, eclâmpsia a do termo faz, não é só do pré-termo lá que muitas vezes são mais graves mesmo, né? Mas então eu acho que eu imagino que tem um componente forte da hipertensão grave, sim. Mas, assim, é uma coisa que a gente não vai. A gente sabe que a fisiopatologia da eclâmpsia é um pouco diferente, mas a gente tem um quadro que é similar à encefalopatia hipertensiva no adulto, né? Você tem os achados anatomopatológicos lá, você tem a edema difuso, né? Então, eu acredito que a hipertensão, você fazer pico de pressão, né, você contribui para fazer um AVE hemorrágico numa paciente que você tem razão, que já tem o vaso, já tem o problema endotelial da pré-eclâmpsia, né? Sou Nilson lá. Nilson e Antônio Braga levantaram a mão. Pode falar, Antônio. Obrigado, professor. Parabéns aí, NACA. Eu acho que a gente aprende muito, né? O tema é um tema muito quente. Os aspectos de prevenção de pré-eclâmpsia, acho que eles são essenciais, não só para a prevenção do principal desfecho nosso, né? Que é a morte materna, mas também para as gerações futuras, né? Assim, o Chips Trial mostrou que o controle mais rígido dos níveis tensionais, eles têm desfechos imediatos mais positivos, mas também no futuro o microambiente uterino vai ser menos desafiador para o concepto, repercutindo aí eventualmente aí na teoria de Becker de melhores resultados cardiovasculares para esse conceito. Por isso que eu acho que é tão essencial a questão da prevenção, da atividade física, da melhora da ingesta do cálcio pela alimentação, onde isso é possível, ou pela suplementação, quando populacionalmente indicado, e no uso da aspirina. O Ministério lançou, tem um mês mais ou menos, né, a recomendação para suplementação universal. E aí minha pergunta, Nakamura, você que está próximo do Ministério, os bastidores do próximo lançamento do Ministério em relação à aspirina. O que o Ministério lançará sobre aspirina? Vai aí propor uma propedêutica mais armada ou vai assumir a implementação daquilo que é possível no SUS? Eu imagino que vá propor o que é possível no SUS, que é a estratégia baseada em fator de risco, né? E como você bem falou já também no fato do AS 150 miligramas teria tem uma dificuldade de administração, porque a gente tem aqui o comprimido de 80 ou o de 100, né? Ou o de 81 vendendo aí no mercado e tal, mas o de 100 é que você tem no SUS. Então, ainda se você fizer uma dose diferente, ainda teria que ter esse complicador a mais. Me parece, né, assim, que E o desde o problema principal AS. não é esse. O problema principal é você ficar fazendo Doppler de artéria uterina, de PI de artéria uterina com papial ou PLGF para todo mundo, né? E É que isso. não Nossa, seja, quer dizer, esse rastreio biofísico do primeiro trimestre, ele é muito bacana e tudo, mas ainda não é uma realidade, longe de ser, né? Eu sempre falo que nem o de aneuploidia pegou de pré-eclâmpsia. Não sei. Acho que eu não queria tanto será. fazer Doppler, desculpa, professor, mas fazer Doppler para os casos aí de gestação de alto risco, a gente precisa, a gente não consegue fazer o Doppler, né? E eu também estou convencido, Naka, que me parece que a aspirina de 150, ela parece-me melhor que a de 100, tá? Eu acho que o Aspre é absolutamente interessante em relação a isso. É uma pena que não tem ainda aspirina de 150 e eu não tenho como fazer o rastreio biofísico e bioquímico. Então, infelizmente, o que eu tenho nesse momento é
o rastreio clínico, e dos 19 estudos da Cochrane incluídos que mostram os benefícios da aspirina, 18 são feitos com aspirina de 100 miligramas, somente um de aspirina de 150 miligramas. Então, quer dizer, certamente de 100 funciona, me parece que de 150 funciona melhor. Oxalá a gente consiga ter 150 incorporado no Rename, coisa que nós não temos nesse momento, e que a gente consiga ampliar aí passo a passo, talvez começar fazendo a PAM, depois tentar fazer o método biofísico, depois incorporar o método bioquímico, mas nesse momento o que dá para fazer é rastreio baseado em fatores clínicos, como recomenda a Febraso, como recomenda a OMS e como recomendará o Ministério da Saúde, uma nota a ser lançada proximamente. Professor Nilson. Em relação ao cálcio, a minha preocupação é exatamente como o professor Jorge começou, né, se manifestando sobre, né, como é que a gente lida com isso, né, para você identificar essas pacientes, né? Então, aí a gente passa a utilizar para a população em geral, né? E o outro aspecto é a adesão, né? 3 comprimidos enormes, né? 2 ou 3 comprimidos, acho que a gente tem que pensar se realmente a adesão vai ser é, uma adesão de grande parte da população. Mas tenho aí minhas preocupações em relação a isso, né? Agora, eu gostaria de comentar, quando a gente tem protocolos, né? Então, normalmente, até o Nakamura mostrou vários protocolos que avaliam entre 34 e 36 semanas e 6 dias, né? E selecionando algumas pacientes. Quando eu vejo assim um intervalo, né, para você tomar decisões, né, a não ser que você esteja numa instituição que vá é, se aprimorar dentro do diagnóstico e no acompanhamento dessas pacientes, é claro que essas pacientes devem estar muito bem monitoradas, né, acompanhadas durante esse período, a grande maioria vai decidir por uma antecipação numa idade gestacional mais precoce, né? A hora que chegou lá, 34 semanas, então a decisão vai cair exatamente logo nas primeiras semanas desse intervalo, né? Eu acho que é válida essa avaliação, né? Essa criteriosa nesse período, porque com frequência a gente encontra pacientes que fazem níveis tensionais elevados, né, de gravidade, somente uma vez, e depois então essa paciente monitorada, né, ela não vai apresentar de novo novas elevações que atingem o critério de gravidade. E então podemos acompanhar. Se somente for essa alteração dessa paciente, todos os outros parâmetros de gravidade não estiverem presentes, eu acho que vale a pena a gente acompanhar essa paciente até uma idade gestacional que pode chegar até 36 semanas e 6 dias, né? Acho válido isso. E só para lembrar, em relação a você também, o Nakamura, aliás, gostaria de parabenizar pela brilhante apresentação do Nakamura, né? É sobre quando decidir se a paciente vai para uma unidade intensiva ou semi-intensiva, e nós temos utilizado bastante o drip de hidralazina ao invés de nitroprusiato e conseguimos, com bom controle pressórico, né, nos primeiros dias de uso do dripping de hidralazina, né? Só para um recurso excelente que a gente tem lançado mão. Obrigado, Nilson. Professor, eu tenho feito, a gente tem tentado fazer conduta expectante há um bom tempo. Sabe qual a dificuldade? A que dá a que dá mais trabalho de decidir é aquela que controla, ainda está com 34 semanas, só que ela tem assim, 3 drogas. Aí ela controlou, mas está com 3 drogas. Aí o que eu faço com ela? Uhum. Porque assim, mandar para ambulatorial é complicado. Eu não sei
que ela vai Não, voltar, acho não, que né? essa paciente já tem que Essa, estar internada e essa, monitorada, aí você vai propor para ela assim, perto. não, você está bem aqui agora, mas você vai ficar mais 2 semanas internada. É. São essa é a principal assim que eu acho que é porque aqui vai chega já com 36, a gente até fazer esse controle e tal, chegou a 37. Aqui tá ficando ruim, beleza, vai para interrupção, né? Não controlou legal. O desafio é essa daí, que você consegue controlar, só que tá Eu acho, é mais uma vez o que eu falo, a capacidade de monitorização, né? mas eu acho que Assim, essa a gente paciente que está sabe disso. essa paciente A que está gente em que uso de 3 drogas, dificilmente se prolonga essa gravidez por é, muito tempo. Fatalmente ela vai atingir os critérios de antecipação antes mesmo dessas 2 semanas. Acho que mas assim, ela. mas eu Eu, acho que eu considero que as pacientes com níveis tensionais mais baixos e sem a utilização de apenas uma droga antipertensiva, eu acho que vale a pena, né, se acompanhar. sim. É, eu acho que esse conduto é mais ou menos por isso aí. A gente tem que só vai ter tem que individualizar, né? É isso que a gente estava conversando. Essa que a gente ficava muito incomodado antes de ter um pouco essa flexibilização com essas que faziam um episódio de hipertensão grave, às vezes você não fazia nem antipertensivo para ela e ela ficava com a pressão estável. E aí você ia interromper com 34 só porque ela foi classificada como grave. Essa era que mais incomodava mesmo. Exatamente. Gente, já são 7h25. O Antônio está de mão levantada. A última observação antes de encerrarmos. Professor, obrigado, curtíssimo. É só que eu reconheço que o tamanho do comprimido de carbonato de cálcio ele é grande, mas enorme mesmo é razão de morte materna por hipertensão. Então, é grande, mas enorme é a razão de morte materna por hipertensão. Muito bem, bom argumento. E pode quebrar esse comprimido, Antônio? Ou é inquebrável? É duro, professor, de quebrar. O comprimido é um horror. Eu queria um comprimido menor, queria um comprimido mais fácil de deglutição. Eu queria que elas comessem bem, não precisasse ter a suplementação. Mas é o que tem para hoje. Eu acho que a gente tem que melhorar no futuro. Eu acho que essa recomendação do Ministério, viu, ô Borges, de reduzir de 3 para 2, a gente até vai mudar, vai mudar a nota do Estado para reduzir para 2, porque a gente entende que a gente tem que estar de acordo com o nosso orientador sanitário maior, que é o Ministério da Saúde. Já melhora o problema, entendeu? Já dá uma melhorada, já cair de 3 para 2. E aí daqui a pouquinho, por exemplo, tem 2 estudos publicados no New England ano passado mostrando benefício com 500 miligramas. Daqui a pouco a gente vai estar reduzindo para um comprimido por dia. Tomara que dê certo, tomara que funcione. Mas assim, eu acho que o que a gente não pode abrir mão, o desfecho maior do cálcio não é redução de pré-eclâmpsia, é redução de morte materna por hipertensão. Como é que acontece isso? A gente não sabe ainda direito. Os desfechos, os estudos não são muito claros com isso. Mas nesse momento, populacionalmente falando, que é diferente das pacientes da nossa clínica, que eventualmente a gente tem condição de caminhar para um nutricionista, de fazer um inquérito nutricional, de ver que eventualmente ela não tá incluída. Ela consome mais de 900 miligramas de cálcio por dia, está fora. Mas no dia a dia, a nossa população, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, come menos de 480 miligramas de cálcio por dia, menos da metade do que precisa consumir. De modo que a gente entende no pré-natal que precisa orientar, que eventualmente não é o melhor comprimido, mas dizer para ela que ele está associado à redução de morte materna é muito estratégico. Eu acho que esse é um grande problema que a gente tem e eu acho que a gente tem que focar no essencial, que é dar uma ajudinha, sabe, o comprimido não é o melhor, mas precisamos trabalhar essa fala, em especial entre nós, para garantir a adesão das pacientes. Muito bem, meus amigos, queria, ao encerrar, novamente agradecer a presença de todos que aqui prestigiam regularmente as nossas sessões, em especial hoje a fala ótima que o Nakamura nos brindou sobre um assunto que, sem dúvida, é o tema mais palpitante
na nossa especialidade. Então, estão todos convidados para a semana que vem, também às 6 horas, na nossa sessão semanal Rezendinho para Todos. Muito obrigado, um forte abraço e uma ótima semana. A Terezinha e a Jorge, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, ficamos muito honrados com a sua presença, professora. Desde o início vimos aqui a senhora. Parabéns, brilhante, magnífico. O Alegria método tê-la. da felicidade. Parabéns ao Alegria professor tê-la aqui presente, conosco. como sempre, e ao Nakamura. Maravilha a apresentação. Obrigado, Boa professor. noite. Muito obrigado, gente. Boa noite. Parabéns.